O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea. E no mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ele terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além túmulo, na erraticidade. O Espiritismo apresenta, em vista disto, um argumento positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento do Cristo: amai os vossos inimigos. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelas boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra o inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois da sua morte. Com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo, que então constitui em instrumento da justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Podemos assim ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam-se sua maldade pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre, e que por isso deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados e desencarnados. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados de demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais e que somente se pode praticá-los sacrificando-se o ódio que possuem, por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, 2 pontos, amai vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Então, os nossos inimigos desencarnados, na verdade, não são demônios, né? Eles, na verdade, é lei da atração, né? São as faixas vibratórias, e muitas vezes as pessoas acham que os nossos inimigos, eles que nos atentam, ou eles que chegam perto da gente, mas nem todas as pessoas entendem que nós vibramos nessa mesma faixa, né? A gente acaba atraindo os nossos inimigos inferiores pelos nossos atos, né? Pelas nossas atitudes, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente, graças a Deus, porque é uma forma que Deus nos encontrou para que a gente possa evoluir, né? Então,
cada vez que nós temos uma atitude perversa, ou uma conduta incorreta, a gente acaba atraindo esses nossos inimigos inferiores. Então, esses inimigos desencarnados, eles vão sempre estar ao nosso lado quando a gente não conseguir ter uma conduta objetiva no bem, né? Então, Jesus vem dizer para nós que nós temos que amar os nossos inimigos, porque o sistema do Criador, ele funciona dessa forma. Se a gente aprender a perdoar as pessoas, nós automaticamente não vamos atrair esses inimigos, e a gente também vai ter a possibilidade de modificar esses inimigos desencarnados, pela nossa atitude, pela nossa mudança, pela nossa melhora. Então é importante a gente sempre caminhar no bem, né, para que nós possamos servir de exemplo para eles também. Porque ao mesmo tempo que eles estão ao nosso lado, eles podem aprender com a gente também, com as nossas boas atitudes. Aprendeste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistir ao mal que quiseram vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dá-lhes também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não rejeitai jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus 5, 38 a 42. Os preceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia: olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com o seu tempo, mas o Cristo veio, disse: pagai o mal com o bem. E disse ainda: não resistai ao mal que quiseram vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos, então, entender ao pé da letra esse ensinamento de Jesus? Não. Da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho, se este for um motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às agressões, logo todos os bons serão suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que faz rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar aos outros, e ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se, para pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai vossos olhares,
quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Então, agir com o coração, mas com a mente focada, para não se deixar ser consumido pela sombra. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando seu ódio não vai até esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações, que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Desta forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga desta maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e insulta de cara limpa. Porém, portanto, parem com estes costumes selvagens. Parem com estes costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Bom, a vingança é uma coisa antiga em nós, né? Nós, ainda espíritos imperfeitos, ainda num planeta de provas e expiações, temos isso dentro da nossa alma e é um fato. Todos nós ainda somos imperfeitos, ainda temos muita sujeira para limpar dentro da gente. Mas como espíritas, como cristãos, nós sabemos que Deus ele é justo, que a espiritualidade está do nosso lado. E a gente tem a certeza de que Deus sabe que não somos perfeitos, porque Ele habita dentro do nosso coração. Ele sabe tudo o que a gente sente, tudo o que a gente pensa. Ele sabe o quanto é difícil viver aqui, o quanto é difícil sermos imperfeitos. Na oração do Pai Nosso a gente pede para Deus nos perdoar assim como perdoamos os nossos inimigos. Mas podemos também acrescentar um pedido, que Deus nos ensine a perdoar como Ele perdoa. Porque não somos perfeitos ainda, e para a gente é bem difícil. Mas como diz aquela passagem de Jesus, Ele fala para você não subir no altar e oferecer algo a Deus se você ainda tiver alguém que precisa ser perdoado. Eu não consigo lembrar bem as palavras, mas acho que vocês lembram disso. E o que dá para encaixar nisso tudo, a reflexão que dá para se fazer, é que Deus sabe das nossas imperfeições, Ele sabe que a gente não vai conseguir acordar um dia e simplesmente ser perfeito, sem ter lutado dia após dia, encarnação após encarnação por isso. E o que Ele pede? O que Jesus nos pede? Apenas que tentamos, que a gente possa dar o nosso melhor no dia a dia. Se formos parar para pensar, todo mundo tem, seja na família, no trabalho, em algum lugar,
algum irmão, alguma irmã que a gente não consegue ainda se dar bem, a gente não consegue sentir aquela empatia, aquele amor. E o que cabe a nós? Nós que temos esse conhecimento, que é um privilégio, podemos dizer assim, porque a maior parte das pessoas no mundo não tem acesso ao tamanho amor que é o Espiritismo. Cabe a nós sabermos que, assim como somos imperfeitos, o próximo também é. E dessa forma, buscarmos dia após dia forças para não julgar, não buscar vingança, não revidar o que o próximo faz, mostrar outra face. E perceber que muitas vezes o mal que a gente acha que o próximo faz só nos atinge porque temos dentro de nós também aquela imperfeição. Porque temos dentro de nós algo a acrescentar ou algo a melhorar sobre aquele mesmo ponto de vista, sobre aquele mesmo defeito. E perceber que tudo que nos atinge não vem do outro, vem de nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente não tiver mais o ódio, que a gente conseguir perdoar e entender que todo mundo está aqui para errar, para um dia conseguir aprender, a gente não vai mais olhar com aquela cara de rancor e de vingança para alguém que nos magoou. Algum dia, quem sabe, a gente vai até conseguir. Claro, não somos melhores que o próximo, mas a gente vai conseguir orar e dizer para Deus: Pai, perdoe ele, porque ele também não sabe o que faz. Mas com a consciência de que nós também não sabemos ainda, que nós também erramos. Então que possamos, dia após dia, buscar essa melhora interna, essa consciência de que ainda somos muito pequenos. Mas a gente não pode se enganar achando que só há trevas dentro de nós. Porque somos criaturas de Deus, somos luz divina também. E o bem reina dentro de nós. Basta que nós possamos dar ouvidos para essa parte. Temos o bem e o mal. Cabe a nós refletir o que a gente quer ouvir, o que a gente quer passar para o próximo. E é meio simples, parece, mas na prática é mais difícil. Por isso que o Espiritismo sempre nos convida à reforma íntima. A gente buscar perceber onde estão os nossos erros, perceber o quanto a gente pode mudar, o que a gente pode fazer por isso. E se a gente ainda não consegue fazer o bem para aquela pessoa que nos machuca, que possamos ao menos orar por ela e parar de revidar. Porque, como diz aqui, fora da caridade não há salvação. Mas a caridade não é só aquela material. Às vezes é uma oração, às vezes é saber que aquele irmão não consegue dar mais do que isso agora. E nunca se sentir superior a ninguém. Porque às vezes a gente acaba se sentindo superior quando vê alguém tentando fazer mal. Se a gente consegue simplesmente perdoar, a gente tem que ir além e saber que não somos melhores por já conseguir. Somos todos uma grande família, a família da humanidade, e todos caminhamos juntos. Então, a gente, com a luz do Espiritismo, cabe a nós buscarmos com amor despertar o próximo e não buscar despertar mais ego dentro de nós, nos achando melhores. E essa é a reflexão que eu trago essa noite. Obrigado. Ouvir 3 temas dentro desse Evangelho e que todos eles estão interligados em nossas vidas. Então nós aprendemos hoje que nós atraímos aquilo que somos. Não adianta querer culpar o obsessor, porque ele vem até nós de acordo com as nossas afinidades. Aquele que tem pensamentos positivos, ações positivas, ele não vem em busca dele. Ele vem em busca daquele que tem as mesmas afinidades, as mesmas ações, mesmos pensamentos, mesmas vibrações, que é onde ele vai testar as tendências para que cada vez mais ele se aprofunde no abismo. Então cabe a nós sair desse abismo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, fazer nossas obras e, como diz, através da nossa reforma íntima. Ninguém vai sair daqui hoje e acordar amanhã perfeito, né? Já com a auréola, a asa e tudo mais, né? Aquela aura linda, fantástica, né? Isso não vai acontecer, porque nós carregamos dentro de nós instintos de vidas pretéritas. Então nós estamos aqui para aprender, para melhorar a cada dia de acordo com a nossa tarefa, com o nosso trabalho. Fazemos muitos deslizes demais da conta, né? Ainda mais quando nós temos uma escola dentro de casa, né? Que é a televisão. A televisão faz com que nós possamos despertar a vingança, o ódio, o rancor para com o próximo, somente nas novelas, né? Nós vemos isso acontecer, assim,
brincando. E nós acabamos entrando nessa faixa, nessa vibração, torcendo para que a vingança ainda aconteça. Não é verdade? Então, nós ainda somos muito imperfeitos de compartilhar esses ensinamentos errados com os outros. Às vezes nós nos prazeramos por dentro, né, com a vingança do outro. Então nós temos que melhorar bastante, não é verdade? E isso não é da noite para o dia, é um pouco por dia, batalhando, lutando bastante, para que a coisa possa surtir efeito. E quem sabe daqui umas 40 reencarnações ou pouco mais, né, nós estejamos ainda no caminho. Porque se desde os primórdios da criação do mundo já habitamos em várias vidas, imagina só, continuamos aqui, né? Então, estamos sempre procurando melhorar a cada dia. E quizás que a gente todos, né, todos nós possamos caminhar juntos em outras orbes, né, evoluir, porque quanto mais nós nos melhorarmos, nós iremos construir um mundo melhor para se viver. Tá bom? Então, quando vocês realizarem o Evangelho no lar, não há necessidade de se pegar 3 temas, porque o Evangelho ele tem uma durabilidade de uns 15 minutos no máximo, né? Como aqui nós temos um tempo maior, nós pegamos 3 temas para desenvolver dentro do Evangelho. Faça a sua prece, coloque a garrafa de água, a jarra de água sobre a mesa, convide a família a participar, é muito importante isso, para que todos participem. Leiam um trecho, explanem o que cada um entendeu. No final, faça a prece de encerramento, que é o que nós vamos fazer agora, e pedindo para que a espiritualidade possa fluidificar a água que se encontra sobre a mesa, e depois todos tomam sua água fluidificada. Então nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, como vocês deverão fazer em seus lares, com a prece que sai do coração, não há necessidade de uma prece decorada. Então fechemos nossos olhos nesse instante. E nós agradecemos nesse momento a equipe espiritual responsável pelo Evangelho no Lar, que na noite de hoje esteve aqui presente conosco, como estarão presentes nos lares de todos nós. E enquanto fazemos a nossa leitura, com certeza a equipe espiritual trabalhou em cada um de nós, nos renovando energeticamente, fazendo aquela limpeza em nossos pensamentos, retirando de dentro de nós aqueles sentimentos que não são bons, tirando a raiva, o rancor, o ódio, a tristeza, a maledicência, a inveja, enfim, tudo aquilo que nós não queremos para nós. Com certeza, os benfeitores espirituais retiraram de dentro da nossa alma e depositaram em nós a fé, o amor, a confiança em nós mesmos, acreditar em nós a nossa capacidade, pois por muitas vezes nós já somos tão inferiores, mas somos filhos de Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece sempre. Então nós agradecemos mais uma vez a toda a equipe espiritual e pedimos aos benfeitores para que possam fluidificar as águas desse ambiente e todos os bebedouros dessa casa, para que ao bebermos dessa água bendita possamos colocar para dentro de nós os fluidos salutares que cada um de nós necessita. Obrigado, Senhor, por mais esse Evangelho no lar. Que assim seja.
Graças a Deus.